Bem, pessoal, a BTC, depois de cruzar a VWAP mensal na altura de 49.600, 49.700, transpassou e agora encontrou nessa região o que era uma antiga resistência, encontrou nessa região um poderosíssimo suporte. Agora 21 horas e 53 minutos aqui na Espanha, no Brasil 17h53. Gente, não se enganem, a BTC está prestes a protagonizar um movimento de alta brutal. O squeeze está avançando forte aqui com as barrinhas escalando os quadrantes mais tópicos. A BTC, depois de transpassar, acaba cedendo à força gravitacional da VWAP mensal num pullback. Já já ela vai promover esse padrão comportamental aqui. E ela fez o mesmo aqui no transpasse de 1º de outubro. Passou, deu um beijinho de volta na VWAP mensal, ó, passou, beijou de volta num pullback e depois foi. É um padrão comportamental no transpasse contra a VWAP mensal, justamente porque ela exerce uma força gravitacional muito forte. Então é normal ela transpassar, fazer o pullback e depois dar continuidade ao movimento impulsivo. Agora ela segue aqui transitando ainda pela banda superior do canal de Keltner. Vocês vejam que a mínima de hoje foi em 49.412. Ela chegou a agulhar para dentro da VWAP mensal, mas fez o corpo real retornar rapidamente para cima da VWAP mensal. A BTC deve encontrar a nuvem de Shimoku ali pelo dia 29, 30 de dezembro, porque esse setor em que ela transita agora, ela transita por baixo de um setor onde a base da nuvem de Shimoku no diário está muito alta. Está em 58.700, então é muito provável que ela encontre a nuvem aqui, ó, na altura de 52, 53, lá pelo dia 29, 30 de dezembro. E deve encontrar a nuvem para transpassar de baixo para cima também a linha superior aqui da nuvem 55. Ela não deve ter muita dificuldade, porque tem um hiato aqui, ó, que foi aquela mega queda de 4 de dezembro. Então a gente não tem nenhum topo que impeça ela, um topo recente, que impeça a BTC de transpassar e buscar esse último topo aqui em 59 mil. Então é muito provável que a gente siga transitando pela banda superior do canal de Keltner até o dia 29, 30 de dezembro, para aí sim incursionar para dentro da nuvem e cruzar de baixo para cima para buscar esse topo, que vai ser a nossa resistência mais imediata. Muita gente vai se surpreender com a cotação da BTC no dia 31 de dezembro. Não caiam nessa cantilena dos cavaleiros, porque a BTC ela está promovendo um movimento impulsivo muito amplo. Eu estava vendo aqui o gráfico de regressão logarítmica que os guris do MIT plotaram. Vocês vejam que a BTC, num efeito elástico, ela vem respeitando esse gráfico de regressão logarítmica, hora cruzando para cima, hora cruzando para baixo, mas sempre respeitando como uma espécie de elástico esse gráfico. Então, pelos guris do MIT, a BTC deveria ter ostentado no dia 31 de dezembro de 2019 41 mil dólares, e ela estava bem abaixo disso, bem abaixo desse patamar. No dia 31 de dezembro de 2020, ela já deveria estar em 74 mil, e no dia 31 de dezembro de 2021, ela deveria estar em 127.623. Por isso que eu acho que, como a gente ainda está na metade desse quadrante aqui embaixo, eu acho que a gente deve cruzar, alcançar a faixa de 127.600, não no dia 31 de dezembro, porque está muito próximo, mas lá para março, abril, transpassar, buscar uma região em torno de 200 mil dólares. Ó, no dia 31 de dezembro de 2022, por esse gráfico de regressão logarítmica, a BTC deveria estar em 209.599. Então, num efeito elástico, ela deve cruzar, buscar a faixa de 240 mil e depois retornar para essa linha de regressão logarítmica ali pelo final de 2022, onde a BTC vai estar ostentando alguma coisa em torno de 200 mil dólares. Então, gente, não se enganem, a BTC vem respeitando essa regressão logarítmica de longo prazo num efeito elástico. Ora ela fica muito abaixo, ora ela fica muito acima, tá bom? Na verdade, no semanal,
a gente está iniciando o que vai ser uma grande onda 3. Deixa eu botar, estou no 4 dias. Deixa eu botar no semanal para vocês verem, terem uma noção holística do que eu estou falando. A gente fez uma grande onda 1 com subondas, uma onda 2 que fez uma dupla garfada, né? Fez um W aqui, ó. É um padrão do mundo cripto. Uma onda 3 que a gente ainda está desenhando com subondas, que deve testar aqui a aresta superior dessa canaleta virtual de alta, na faixa entre 80 e 100 mil. Vamos fazer uma onda 4, para aí sim se desdobrar numa grande onda 5, que já vai adentrar para meados do ano de 2022, para buscar cento e poucos mil. Mas vamos primeiro atingir o nosso alvo aqui, que é 80 mil dólares, que é o nosso target nessa onda 5 no diário. Vamos voltar para o diário, que é o nosso... Essa análise do semanal, depois eu faço com mais calma. No diário a gente está buscando uma onda 5 que tem como alvo imediato os 80 mil dólares, tá, pessoal? Fica esse registro da BTC, que está iniciando um amplo movimento ascendente. Não se desfaçam do patrimônio cripto de vocês. Vejam que algumas altcoins literalmente se descolaram, então já estão promovendo as suas respectivas alt-seasons, vamos colocar. XTZ, Algo, Atom. A Atom já passou de 30 de novo, vai buscar o all-time high em pouco tempo. A Hélice disparou também, deve passar de 20. A Matic contra a BTC também disparou. A Matic já rompeu o all-time high dela há poucos dias. Então, pessoal, fica esse registro. Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus. Não caiam na cantilena dos Cavaleiros do Apocalipse, porque, na verdade, a gente está desenhando um grande movimento ascendente no semanal, que vai ser essa pernada final dessa grande onda 3 aqui, ó, que pode levar a BTC para algo em torno entre 80 e 100 mil dólares, para se desdobrar numa onda 4, para depois iniciar uma onda 5 muito ampla, que a gente já vai estar em 2022, que vai levar a BTC para a faixa entre 120 e 140 mil dólares. Tá, pessoal? Fiquem com Deus. Amanhã eu estou de volta para analisar a própria BTC. Grande abraço.